Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao meu canal do YouTube. Neste vídeo daqui eu vou falar de uma estratégia que você pode utilizar no mercado de opções para triplicar, dobrar, triplicar a renda que você recebe. Eu acabei falando dessa estratégia em um vídeo passado, quando eu estava falando das travas, só que obviamente eu acabei passando ali um pouco mais rápido pela estratégia, até porque não era o foco ali daquele vídeo. E nesse vídeo aqui específico, vamos focar um pouco mais nessa estratégia, você vê como é que você pode aplicar, como que você pode rodar e qual que é a ideia que está por trás disso daqui que traz grandes resultados como esses. Temos montado bastante esse tipo de estratégia, principalmente em mercados que tem um pouco mais de liquidez, e vou mostrar aqui nesse vídeo todo passo a passo. Antes de mais nada, já deixa o joinha aí no vídeo que ajuda bastante a gente aqui do canal. Se inscreve no canal também, clica aqui embaixo para se inscrever. Tem um sininho que se você apertar ali, você recebe as notificações de novos vídeos aqui do canal. Então você não fica de fora aí de nada que estiver saindo de novo por aqui, das estratégias. E se você estiver gostando aí desse conteúdo com mais estratégias, mostrando mais passo a passo, também já deixa aqui nos comentários para eu saber e continuar produzindo também mais vídeos como esse. Então, vamos lá! Bom, então vamos falar aqui como triplicar as estratégias de renda com opções. Essa é uma estratégia não tão clássica assim no mercado e é chamado de Jade Lizard. Agora, uma coisa que eu sempre falo, tá? Não adianta a gente saber ali ter um quadro com 1 trilhão de estratégias e não saber o objetivo, para o que você está usando aquilo ali. Muito mais importante é saber o que você quer, qual o objetivo, e aí sim fazer as escolhas das opções, que aí você consegue montar estratégias com muito mais clareza e não precisa nem muitas vezes saber o nome aí dessas estratégias. Primeiro eu quero trazer um pouco do conceito que está por trás disso daqui. Há um tempo atrás eu desenvolvi o que é chamado de metodologia ou sistema diamante. Então essa é uma forma de gerarmos renda com o mercado, ter uma alta rentabilidade, baixo risco, e um pedaço dessas estratégias de renda colocamos em estratégias direcionais e ou de volatilidade. Isso faz que, se acertarmos nessas estratégias direcionais ou de volatilidade, a renda recebida aí pelo mercado suba ainda mais. Então a gente divide aqui no sistema diamante, né, basicamente em duas etapas: as estratégias ganha-ganha no topo. E o que significa essas estratégias ganha-ganha? Como Warren Buffett nomeou, são estratégias que você sempre está ganhando no mercado de opções, só que em troca pode ser que você tenha que comprar ativos ou vender ativos, mas a grande ideia é que em opções você sempre está ganhando. Então, na verdade, você acaba delegando o risco das estratégias de opções que seriam mais agressivas, o risco que seria muito maior das estratégias tão somente com opções, você acaba delegando ali para as ações. Então a probabilidade de se ter uma perda permanente é o que é denominado de risco, e o risco de longo prazo de uma companhia é eventualmente essa empresa falir. E quando falamos de boas companhias, boas empresas que são negociadas por bons preços, obviamente esse processo é muito mais remoto, essa probabilidade é muito mais baixa, consequentemente o risco também é muito mais baixo. Agora, quando a gente olha aqui no sistema diamante, você pode pensar, gerei renda aqui bastante com ativo, vou aplicar numa estratégia direcional aqui de um outro ativo, ou uma estratégia de volatilidade para tentar pegar uma movimentação de balanço, por exemplo, e tá tudo bem. Pode ser utilizado dessa forma também. Só que podemos usar a estratégia somente também dentro de uma estrutura. Então eu quero pegar aqui como exemplo, imagina esse bloco aqui que é uma estratégia ganha-ganha. Você tem uma caixinha ali que é a estratégia ganha-ganha. O que a gente vai fazer? A gente vai abrir esse bloco aqui para ver o que tem dentro. Aqui no caso eu coloquei uma estratégia ganha-ganha com uma estratégia perde-ganha. O que seria estratégia perde-ganha? Que no final do vencimento ou você vai ganhar mais dinheiro ou vai ganhar menos dinheiro, o seu risco é muito maior. Então aqui basicamente como é que você transforma toda essa estrutura numa estratégia ganha-ganha? Pô, vamos supor aqui que você gerou R$20 de renda aqui com esse ativo, usou 10 para financiar essa estratégia. E aí no final das contas essa estratégia pode dar mais 30 ou menos 30, beleza? Então qual que é o processo? Se você errar aqui e perder nessa estratégia, sem problemas nenhum, você continua gerando renda e obviamente posteriormente pode ter que fazer aquisição de algum ativo. Agora, se você ganha aqui nessa estratégia também, sua renda pode dobrar ou triplicar. Então, o Jade Lizard ele consiste basicamente dessa estratégia. Primeiro montamos o que é chamado de lançamento sintético. O lançamento sintético nada mais é do que uma venda de put, uma venda de uma opção de venda. Então eu recebo essa taxa aqui, ó, por exemplo, por um lote mínimo, recebo
uma taxa de R$20. Em compensação, se o mercado cair, pode ser que eu tenha que comprar o ativo por R$31,19. A probabilidade disso daí acontecer acaba sendo bem remota, na casa de 25%, e tem como olhar para essas probabilidades aqui também, tá? Então minha obrigação seria, eu estou recebendo R$20 em troca da obrigação de ter que comprar um ativo a R$31,19. Obviamente, antes de montar um lançamento sintético, uma venda de put, é importante você analisar a companhia, tá? Como estamos delegando o risco para a empresa, é importante analisar os balanços da companhia, e ninguém fala disso, tá bom? De olhar os demonstrativos de resultado, olhar as margens, o quanto que ela tem sobre o retorno que ela tem sobre o patrimônio dela, o retorno que ela tem sobre o capital investido, olhar o balanço, ver se ela tem geração de caixa suficiente para cumprir as obrigações de curto prazo, como que está o nível de alavancagem da empresa e tudo mais. Então, beleza, passado dessa etapa aqui, você acaba montando uma estratégia se resguardando com uma segurança e conseguindo trabalhar essas rentabilidades. Agora, como eu falei, a gente pode usar um pedaço dessa estrutura aqui, dessa estratégia, esses R$20, e colocar numa estratégia perde-ganha. Uma dessas estratégias seria a trava de baixa. Então, no que consiste a trava de baixa aqui com put? Bom, eu tenho a obrigação de comprar o ativo a R$31,44 e o direito de vender a R$31,69. Então, no final das contas, se o mercado cai aqui, que é onde eu tenho o ganho máximo da estrutura, o que eu tenho? Eu sou obrigado a comprar a R$31,44 e posso vender, porque eu tenho um direito aqui, eu estou comprado numa put, a R$31,69. Então, na trava de baixa consiste... Decore isso daí, tá? Na trava de baixa eu vendo o strike mais baixo. Na trava de alta eu vendo o strike mais alto. Então aqui eu vendi o strike mais baixo, R$31,44, e comprei o R$31,69. Para montar essa estratégia eu tenho um custo de R$12. Então, obviamente, se o mercado sobe aqui, essas duas opções viram pó, eu não vou ser nem obrigado a comprar e nem tenho o direito de vender, essas duas opções viram pó e eu perco todos os R$12 que eu aportei aqui na estratégia. Agora, quando unimos as duas estratégias, e essa daqui, a trava de baixa propriamente dito, a trava de alta, é uma estratégia perde-ganha, quando juntamos aqui as duas estratégias, elas casam, né? Elas se cruzam ali, o que acontece? Eu estou pegando uma parte da renda que eu gerei financiando essa estratégia aqui. Então, se a trava der errado, beleza, ainda estou gerando renda. Se o mercado cair, eu ganho com a trava, tem a possibilidade de ter que comprar o ativo sim, mas eu acabo multiplicando a taxa que eu ganho. Então essa estrutura acaba virando o que é chamado de J.D. Lizard. Veja que eu peguei aqui, ó, fiz a mesma ocasião. Aqui eu tenho a trava de baixa, que a gente olhou aqui há pouco, e eu tenho a venda de put. Então minha obrigação de comprar o ativo está propriamente aqui nos R$31,19. Então aqui é um grande ponto, porque que a gente fala que antes, né, muitas pessoas montam estratégia e falam que não querem comprar o ativo, e é importante você ter em mente que o risco é você ter que comprar o ativo. Tá? Então, tenha ciência de que o risco ele pode acontecer. Mas aqui a gente fala que antes de chorar, você vê o céu, né? Então, você passa pela região de lucro máximo aqui da estratégia, da posição, e muitas vezes consegue até mesmo encerrar a sua venda de put no 0 a 0. Sem prejuízo nenhum se o mercado vier com a movimentação de queda e repetir a estrutura recebendo mais dinheiro. A gente vai falar isso daqui a pouquinho, então não sai desse vídeo aí. Bom, vejamos o que a gente fez aqui. Beleza, eu estava recebendo R$20 de taxa e agora, se ela cair aqui para essa região onde eu tenho ganho da trava e não tenho o exercício dessa posição vendida aqui, é onde eu tenho meu lucro máximo de R$33. E aqui a gente tem alguns pontos que são importantes. Bom, o primeiro deles é que quanto mais distante do dinheiro a gente monta aqui essa posição, conseguimos multiplicar mais essas taxas. Léo, por quê? Primeiro, porque o custo da minha trava vai ser muito menor e o ganho da minha trava também será muito maior. Vamos ver isso daqui, ó. Eu peguei um exemplo onde agora estou vendendo uma put um pouco mais distante, de vez de ser lá nos 31,19, tá aqui nos 30,44. Então eu tenho obrigação de comprar o ativo aqui nos 30,44. E para isso eu estou recebendo aqui tão somente R$10, né? R$9, R$10. Beleza. Se eu monto a estrutura aqui completa, o que acontece? Aqui está a minha venda de put e aqui está a trava de baixa.
veja que ela está mais aqui para baixo do mercado. Então você vê que o custo da trava de baixa está sendo de R$ 5,00 e o meu ganho máximo, obviamente, se estiver naquela região de lucro máximo, né, que vai ficar entre essa opção aqui, a T64 e a T324, eu tenho um ganho de R$ 30. O que acontece aqui? Eu consegui manter uma boa taxa, uma boa geração de renda, só que a probabilidade de ter que comprar o ativo agora já cai para 5%, porque está muito abaixo do preço de mercado e aqui, obviamente, faltam poucos dias para o vencimento dessa opção. Então eu consigo triplicar e às vezes multiplicar até por 6 a taxa recebida aqui nesse tipo de estratégia. Agora, eu posso utilizar essa estratégia aqui também para me proteger de um lançamento sintético. Como assim, Léo? Vamos dizer que o mercado caiu e você falou, pô, nesse momento eu não quero assumir a ação. Obviamente o seu risco é esse, você tem que levar isso em consideração. Mas você teria a possibilidade de, ao não querer assumir a ação, de recomprar a put que você tinha vendido, tendo um prejuízo em cima disso. Obviamente você vai transformar a estratégia ganha-ganha ali numa estratégia perde-ganha, pelo menos temporariamente. Beleza. Só que essa estratégia de Lizard ele pode ser utilizado para proteger também o seu lançamento sintético. Veja, a gente tem aqui, né, ao montar a posição, vamos lá, a gente foi lá, montou a posição e a gente tem essa curva daqui, ó. O que significa isso? Se o mercado fizer essa movimentação de queda, o ativo me daria aqui aproximadamente um prejuízo de 14,47. Beleza, muito próximo também ali do 0 a 0. Eu estou recebendo de taxa para montagem da operação uns R$10 e se eu não quiser assumir o ativo, eu vou assumir ali R$14 de perda, o que facilmente seria reposto aí em outras estratégias de lançamento sintético. Só que com a passagem do tempo, o que acontece? Essa linha sobe, essa linha verde sobe e a tendência é colar no payout, esse gráficozinho aqui, do dia do vencimento. Só que veja que só falta, essa simulação foi faltando um dia para o vencimento. Normalmente, quando a gente faz uma venda de put, bem lá fora do dinheiro, o mercado vai com essa movimentação buscar lá nosso preço muito próximo do final do vencimento, o que faz com que a gente tenha o êxito aqui nessa estratégia. Porque estou na região de lucro máximo da minha trava, então abre a possibilidade para que eu consiga sair até mesmo da operação com pequeno lucro. E obviamente o meu lucro máximo aqui girando na casa dos R$34. Só que quando pegamos vencimentos mais longos, que tem mais dias ali para o vencimento, como aqui, por exemplo, 20 e tantos dias, a gente vê que essa curva aqui ela vai ser mais suave, ela vai subir aqui de forma um pouquinho mais devagar. Pô, beleza, para montar aqui essa estratégia estou recebendo R$30. E se o mercado caísse nessa região aqui, onde eu começaria a ter a obrigação de comprar o ativo, se caísse hoje, assim que você monta a posição, o mercado vai lá, desabou, o que acontece? Você consegue encerrar a posição aproximadamente R$42 de perda, o que mais uma vez é facilmente coberto pelas operações subsequentes ao qual a gente vem a montar com esse tipo de estratégia. Só que com a passagem do tempo, mais uma vez, essa linha aqui, se vocês forem olhar o que acontece aqui, ó, essa linha, a gente vê que essa linha sobe, tá vendo? E aqui faltando 5 dias basicamente para o vencimento. Então, mesmo que o mercado corresse aqui para a região onde possivelmente eu tenho que fazer a compra da ação, eu consigo encerrar a posição muito próximo do 0 a 0. Haverão casos em que o mercado vai em 2, 3 dias lá buscar o seu preço, a ponta vendida, principalmente quando saem notícias, mas não é uma coisa comum. E como não é uma coisa comum, tem a probabilidade baixa de acontecer, os ganhos subsequentes eles acabam cobrindo alguma eventual perda que a gente possa ter. Então essa estratégia é muito interessante para montar esse tipo de proteção. Eu particularmente eu gosto de montar essa estratégia quando está mais próximo do vencimento. Lá nos Estados Unidos a gente tem vencimento semanal de opções, de 7 em 7 dias. Se for pegar índices grandes, né, os ETFs grandes como SPY, QQQ, que tem vencimento de 1 em 1 dia, é muito mais fácil, digamos assim, montar essa
essa estratégia porque a curva de ganho da operação de trava, ela acaba se dando de forma muito mais acelerada. Então, em poucos dias eu já tenho meio que uma proteção, digamos assim, garantida. Isso obviamente tem outros aspectos que podem influenciar, como volatilidade e tudo mais, mas aqui a gente está falando tão somente ali da passagem do tempo. Mas é uma excelente estratégia. Então veja, a gente está recebendo ali R$30 de renda e se a gente chegar numa região de lucro máximo, pode chegar com essa renda ali a R$55, R$60. Então é isso. Alguns pontos de dificuldades que vamos ter aqui no Brasil: liquidez. Então, nem todos os ativos, a gente tentou montar recentemente com a VEG3 uma operação como essa, principalmente porque o ativo estava bem esticado, a gente queria fazer a venda de put e ganhar com essa movimentação de queda também, então montar um J.D. Lizard ali na VEG3, só que é um ativo que não tinha liquidez, não tinha opções com liquidez, então a gente ficou reservado tão somente a montar as estratégias de venda de put, os lançamentos sintéticos. Nos Estados Unidos é um pouco mais tranquilo, você tem uma liquidez maior, então você consegue montar até o que seria um Batman, né, que você consegue montar um J.D. Lizard aqui para cima e um J.D. Lizard aqui para baixo também. Isso se você tiver a cobertura da ação, se você tiver ação na carteira, então traz também excelentes resultados, porque se o mercado sobe, você consegue tirar a renda máxima da posição, se o mercado cai, você consegue tirar a renda máxima da posição e você consegue fazer a cobertura das suas pontas vendidas para encerrar a posição muito próximo do 0 a 0, se você estiver fazendo um lançamento coberto e não querer vender o ativo, ou até mesmo uma venda de put, um lançamento sintético e não quiser comprar o ativo. Então tá aí alguns insights aí da estratégia, coloca aqui nos comentários se você já executou esse tipo de estratégia. Eu aproveito aqui também para deixar o convite para quem quiser participar da nossa imersão de 2 dias inteiros no Zoom, o Imersão Renda Semanal em Dólar, mostrando como as estratégias que você pode utilizar para gerar de 20 até mais de $1.000 por semana, com essas estratégias no mercado americano. Vou colocar aqui na descrição também, você pode acessar, fazer a sua inscrição, o valor é baratinho, tá? Não custa nem meia pizza ali de mussarela. Vai ser um prazer enorme ter vocês aí durante 2 dias seguidos na nossa imersão. No mais é isso, deixa o seu joinha no vídeo, se tiver gostado compartilha, deixa aqui nos comentários o que achou da estratégia e nos vemos na próxima. Um grande abraço, tchau, tchau.